Foi publicado no site Terça Livre um artigo que propõe uma teoria que é bastante interessante. É uma teoria que é meio uma teoria da conspiração, sim, e não passa longe de estar comprovada, mas eu acho que é interessante, por isso eu vou ler esse artigo aqui na íntegra, fazer um comentário, e eu aconselho você ouvir até o final, porque, como eu disse, apesar de ser meio que uma teoria da conspiração, é bastante interessante, tem alguns méritos, mas antes de começar, eu já deixo registrado que Terça Livre é um site que tem um viés bem claro de direita. Ele é meio que para a direita o equivalente do Catraca Livre, que é um site que tem um viés bem forte para a esquerda. Então, que seja considerado isso. Mas, mesmo assim, como eu disse, a teoria tem alguns méritos e é por isso que eu vou fazer essa leitura. Diz aqui o artigo, manchete Red Cocaine, da prisão de Ivan Golunov aos ataques contra Sérgio Moro. Esse artigo foi publicado há 2 semanas, mas eu acho que com a prisão do militar com cocaína agora, ele parece até ter um pouco mais de mérito. Então, artigo publicado por Ricardo Roveran. Diz o artigo: Estou martelando a prisão injusta de Ivan Golunov há 3 dias. Golunov é conhecido na Rússia como o melhor jornalista investigativo, um campeão das denúncias contra a corrupção. Eu não sei se ele é alinhado com a direita ou com a esquerda, e isso é irrelevante no momento. Ivan foi preso na quinta-feira, dia 6 de junho, no centro de Moscou, com uma substância em pó, conforme informou a polícia, e outras substâncias foram encontradas em seu apartamento. No dia seguinte, a mídia local noticiou o fato logo pela manhã. Acontece que ninguém engoliu a história e uma revolta tomou conta do país. Golunov virou estrela da mídia local e foi parar no noticiário internacional. 3 jornais publicaram capas idênticas defendendo o periodista. Na terça-feira, dia 11 de junho, o ministro do interior da Rússia, Vladimir Kolokoutsev, confirmou a soltura dele por falta de provas que o ligassem ao crime. Os promotores decidiram retirar as acusações e os policiais que prenderam o jornalista e plantaram as evidências falsas se tornaram alvos de investigação. O campeão russo das denúncias tem 36 anos e por pouco não pegou injustamente 20 anos de cadeia por um tráfico de drogas que nunca fez. A polícia teria encontrado mefedrona, cocaína e balanças no apartamento dele, mas as evidências encontradas após o resultado da perícia apontam o DNA de diversas pessoas. A segunda-feira, dia 10 de junho, foi marcante, com 3 grandes veículos do país, Comerçante, RBK e Vedomosti, combinaram a primeira capa conjunta dizendo Eu sou, nós somos Ivan Golunov. Meio que uma referência ao, aos protestos do Charlie Hebdo, quando as pessoas usavam as camisetas, as faixas dizendo Je suis Charlie Hebdo. Né? Continua o artigo. A investigação nem precisava ir tão longe, a acusação não faz qualquer sentido e ainda é sintomática. Explico a seguir. Para mim, é circunstancial que ele seja um reflexo na Rússia do que se passa na América Latina. Golunov chegou perto de algo grande, muito grande mesmo, e foi incriminado para calar a boca. É evidentemente impossível que o melhor jornalista investigativo do país fosse ao mesmo tempo traficante de drogas. Uma questão de lógica elementar. Qualquer investigador tem no sangue o apreço pela verdade e pela justiça. Na mesma linha lógica, ele não poderia ser sequer usuário. Um bom investigador prima pela observação de detalhes que outros deixarão passar. Ele foca nos pontos-chave para traçar a linha dedutiva e encontrar padrões que auxiliem na solução de um caso. Suponha que alguém recebe uma carta ameaçadora, com uma escrita perfeita e um vocabulário rico, num papel caro com uma letra bem desenhada. Isso significa para o investigador que o criminoso é culto e tem noções de estética e sabe impressionar, e que, portanto, seja quem for, é provavelmente formado, com um nível superior e conhecedor das boas práticas em relações comerciais, pode ser um empresário, um executivo, um professor de universidade ou algo do gênero. É mais ou menos assim que pensa um investigador de verdade. Um drogado tem seus sentidos afetados, obrigatoriamente,
E isso é o que o investigador mais odeia: perder os detalhes relevantes. Vou fornecer aqui um exemplo prático e real desta semana. As autoridades cariocas encontraram em uma penitenciária do Rio de Janeiro um celular do tamanho de uma tampa de caneta. Um bom investigador nota imediatamente que o aparelho é do modelo BM70 e fabricado na China. Isso quer dizer que quem trouxe tornou-se cúmplice do crime, sabia quem vende, onde vende e para quais finalidades é indicado. É de caráter doloso, mas é necessário estar atento para perceber isto e um sujeito doidão nunca vai perceber. Somente por isso, Ivan não poderia ser usuário de drogas e ao mesmo tempo o melhor investigador da Rússia. Bom, esse trecho inteiro, acho que tem muita dedução aí que não sei se faz todo sentido, mas ignorando isso, continua aqui o artigo. A acusação contra ele foi absolutamente ridícula, o que parece ser verdade, constatando que as acusações contra ele foram abandonadas e que os policiais agora estão respondendo. Continua o artigo. Simultaneamente, do lado de cá, Bolsonaro e Trump fecham o Atlântico e a integração de polícias trava a passagem de toneladas de cocaína que transitam desde Bolívia e Peru com destino à Europa e passam obrigatoriamente pelos portos brasileiros. As operações da Polícia Federal Brasileira prenderam há poucos anos uma quadrilha que abastecia a Ndrangheta, máfia italiana, com toneladas de cocaína que em parte eram repassados para o Partido Comunista Chinês. Nas últimas semanas foi um festival de apreensões de entorpecentes em alto mar. Autoridades dos Estados Unidos, Brasil, Portugal e Reino Unido agiram em conjunto e mostraram eficiência brutal. Em outras palavras, as operações contra o narcotráfico que fecharam o Atlântico deram um prejuízo para o esquema russo-chinês de alguns milhões. Um golpe duro no bolso de operações veladas da esquerda internacional. Então, os ataques ao governo brasileiro surgiram, com destaque para o ministro Moro, justamente o homem à frente do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, que, portanto, escolhe a direção geral da Polícia Federal, como foi o caso de Maurício Valeixo em novembro do ano passado. Na Bolívia, um dos maiores narcotraficantes do planeta, Pedro Montenegro Paz, se entregou há cerca de um mês. O sujeito abastecia o PCC, Comando Vermelho, Ndrangheta e o cartel de Sinaloa. Em seguida, um dos clãs do narcotráfico do estado de Beni, chamado Candia Castedo, foi desmantelado pela autoridade nacional do país. Olhem que maravilha. O narcotráfico sofrendo nas duas pontas. De um lado, os fornecedores de cocaína da Bolívia e do Peru. De outro, os clientes da Europa e Ásia. Se cai Moro, cai Valeixo, entra algum amiguinho vermelho e relaxa o bloqueio marítimo, a farinha do capeta volta a transitar. Some-se a isso que o veículo que atacou o Moro é suspeito de espionagem há muito tempo, se não pelas autoridades, certamente por quem os conhece. A suposta fonte da denúncia seria um hacker. E por pura coincidência do destino, um hacker preso mês passado usava a mesma casa alugada por José Dirceu. Prihar, o hacker que foi preso no aeroporto Charles de Gaulle, na França, alugava uma casa em Brasília que foi usada pelo ex-ministro José Dirceu até 2015. Quando o petista foi preso e entregou o imóvel ao proprietário, Prihar entrou. Ele foi preso por uma operação conjunta entre a Polícia Federal, o FBI e a Europol, sob acusação de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e armas na Dark Web. O mesmo veículo que acolheu a denúncia de Snowden, um analista de sistemas americano que entregou um esquema governamental nos Estados Unidos. Onde Snowden recebeu asilo? Na Rússia. De onde é o Telegram? Da Rússia. Qual aplicativo do celular de Moro foi hackeado? Telegram. É tudo coincidência, né? A questão é, o que Ivan Golunov descobriu de tão sério ou chegou perto demais para ser incriminado? O sujeito incomodou as autoridades do país. Quase 100 pessoas foram presas por protestarem a favor dele. Quem descobrir isso, ganha um biscoito. Pois é uma teoria da conspiração. Agora, ela tem os seus méritos. Primeiro, não é novidade que algumas agências escusas de inteligência usam o tráfico de drogas e de armas para financiar as próprias operações. Por quê? Bom, as agências de inteligência não podem declarar o orçamento delas. Elas não podem dizer quanto foi gasto em qual operação, porque as operações delas são secretas, por obrigação.
Então, não é novidade que muitas agências utilizem esse tipo de coisa. Já foi, por exemplo, o escândalo nos Estados Unidos, o esquema Ira-Contra, como é conhecido, no qual foi provado que a CIA usava tráfico de drogas para financiar operações na Nicarágua. Então, por aí você já tem um histórico que dá um pouco de credibilidade a essa teoria. Do outro lado, esse tráfico era ligado ao Partido Comunista Chinês. E é bem sabido que a esquerda internacional comunista promove ações de inteligência. E eu peço desculpa aí que o meu cachorro, por algum motivo, tá louco, latindo sem parar, mas eu acho que ele tem uma opinião divergente da minha aqui. Provavelmente é isso. Mas fica claro que existe essa possibilidade. Esse tráfico de drogas é ligado ao Partido Comunista Chinês. A esquerda internacional é conhecida por organizar operações de inteligência para financiar contra-propaganda e promover a agenda deles ao redor do mundo. E logo depois dessas apreensões, quando aumentou o nível de perseguição ao tráfico de drogas internacional, começaram a ocorrer essas coisas, do tipo, um hacker divulga ou tem acesso a essas mensagens do Sérgio Moro e começam a divulgar. O cientista, o investigador, jornalista investigador político russo tem provas plantadas contra ele e chega a ser preso. E agora você tem mais uma, que é um militar aqui no governo do Bolsonaro, que é preso na comitiva, mais ou menos na comitiva do Bolsonaro, né? Era um avião que acompanhava eles, na verdade, não estava no mesmo avião do Bolsonaro, mas que também parece claro que ele foi preso por uma denúncia. E aí você se pergunta, quem fez essa denúncia? Não é quem teria esse interesse de fazer essa denúncia. Porque muito poucas pessoas vão saber disso, não é? Não é como se a pessoa que está carregando 37 quilos de cocaína para quem seja vai sair falando sobre isso, não é? Então, quem sabe? Quem saberia que ele estava carregando essas drogas? Para mim parece que provavelmente ele, as pessoas que contrataram ele para levar essa droga para lá, e eu não sei se mais alguém. Esse tipo de operação é por natureza secreta. Então, eu acho que, assim, é uma teoria da conspiração, não pode ser comprovada, passa longe disso por enquanto, pelo menos, mas eu acho que ela tem seus méritos, né? Pode ser que muita coisa disso esteja errada, mas tem algumas ligações interessantes aí, que de repente vale a pena ficar de olho. E é isso. Bom, tendo algum novo, alguma novidade, algum acontecimento novo nessa notícia, eu faço um vídeo novo aqui comentando. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aí. Se você gosta desse tipo de material, se inscreva no canal que sempre tem vídeo novo. E se não, faça um comentário aí, pode me xingar, fica à vontade. E eu converso com vocês depois. Valeu, galera.